Canal Trolendo apresenta Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. Oi, pessoal! Hoje no canal nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. Pertence ao gênero crônica, possui 6 partes e contém 35 narrativas sobre a temática do cotidiano. A linguagem de Luiz Fernando Veríssimo é uma linguagem bem coloquial e ele utiliza a crônica para fazer uma crítica sobre questões sociais e políticas. A linguagem, que ele cria é um mecanismo para o surgimento de várias situações cômicas que serve para apontar uma realidade que vai ser apresentada por meio do riso. A liberação, então, dessa tensão provocada por uma problemática social cede lugar, por meio do riso, para reflexões acerca da nossa existência. Na primeira parte de comédia, das comédias para se ler na escola, nós temos o título Equívocos, em que há uma seleção de crônicas em que mostra, várias situações que vão ser feitas e não vão dar muito certo. Então, pessoas cometendo engano. Apresenta essa parte 6 crônicas: a espada, o marajá, o homem trocado, suflê de chuchu, sozinhos, a foto. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, a espada. Um garoto de 7 anos, ele ganha uma espada e acha que é o Thunder Boy. O pai diz que não existe, que não é para ser levado a sério, mas um dia ele se surpreende e vê que o filho havia se transformado num super-herói. A história de um marajá: um marido cansado das crises da mulher, em relação à limpeza da casa, pede um amigo que se finja de marajá, a fim de que ela esquecesse um pouco, da mania de limpeza, porque ela sempre dizia: vou limpar a casa porque eu estou esperando o marajá. Não dá certo essa brincadeira, porque ela vai acabar se apaixonando pelo falso marajá. Em O Homem Trocado, nós vamos ver um homem que nunca teve muito sorte na vida, sempre teve a vida trocada desde o seu nascimento. Agora, no momento da narrativa, ele estava em um hospital para operar apendicite, quando dão a notícia para ele que se enganaram na cirurgia e trocaram o sexo dele. Em Suflê de Chuchu, Duda é uma menina muito mimada que vai tentar a vida na Europa, porém não sabe fazer nada. Lá ela consegue alguns empregos em lanchonete e restaurante e fica ligando para a mãe, para saber como é que faz algumas receitas. Em Sozinhos é a história de 2 velhinhos que roncam e que querem descobrir quem é que ronca mais. E no fim eles acabam tendo a casa deles invadido por ladrões. Fica subentendido ali que esses ladrões poderiam ser a própria morte. Em A Foto, uma família se reúne para tirar fotos com o bisavô e com a bisavó e brigam muito. Como ninguém queria deixar de aparecer na foto, o bisavô se irrita, tira a foto da família e vai dormir. Na segunda parte, nós temos Outros Tempos, que vai fazer uma incursão à volta à juventude dos narradores e mostra o quanto ela pode ser engraçada quando lembrada mais tarde. Apresenta então histórias que possuem como temática a volta ao passado. Apresenta 4 histórias: a bola, um garoto que ganha uma bola e ele é obcecado por videogame e não sabe o que fazer com ela e o pai fica muito triste. Em História Estranha, um homem de 40 anos se reconhece numa criança muito pequenininha brincando no parque. A criança também o identifica. Ele se abraça e o garoto pensa como seria sentimental quando ele crescesse. Na verdade, é o encontro consigo mesmo. Em Vivendo, o narrador começa a lembrar do que fazia na infância e percebe que não consegue fazer mais nada como ele conseguia anteriormente, nem cuspir com a língua entre os dentes. Em Adolescência, um garoto perturba muito a família e os vizinhos porque estava aprendendo a tocar violino. Cansados,
o pai contrata uma prostituta, a Vandeca Furacão, para que o garoto se esquecesse do instrumento musical. Na terceira parte, nós temos De Olho na Linguagem. O autor faz uma série de reflexões sobre a língua portuguesa e os vícios da língua portuguesa na norma brasileira. Prova que é possível ser engraçado sem abrir mão do bom português. Na história Sexa, um garoto interroga o pai sobre o feminino de sexo. Em Papapá, um brasileiro tenta explicar a uma americana o que significam algumas onomatopeias, papapá, ou algumas expressões, pois é, pois sim. Em Defenestração, o narrador brinca com o significado da palavra defenestrar, que é o ato de atirar alguém ou algo da janela. Em a crônica Jargão, o narrador vai se imaginar um marinheiro e, embora não entenda nada de barcos, começa a usar vários jargões inventados. Em Palavreado, o narrador brinca com as palavras e imagina novos significados para elas, como falácia, lascívia, lipídio, otorrino. Na quarta parte, são fábulas, mostram o lado cômico da situação no cotidiano, situações embaraçosas que acontecem no cotidiano. A história A Novata conta o primeiro dia de trabalho de uma jornalista que no início o chefe não acredita muito na moça, mas depois ela vai se mostrar uma excelente profissional. Na crônica Hábito Nacional, vários políticos brasileiros morrem em um desastre de avião. São Pedro queria levá-los direto para o inferno, mas Deus perdoa. Você sabe, né? Deus é brasileiro. Em Direitos Humanos é a história do motorista Algemiro, que está levando alguns americanos para passear e encontram o Budum Filho, um homem que estava lhe devendo dinheiro do jogo do bicho. Algemiro briga com o rapaz, mas esse se faz de vítima para que os americanos o defendam. A quinta parte, intitulada Falando Sério, é uma coletânea de crônicas sobre problemas comuns do cidadão brasileiro, em que se reflete acontecimentos do cotidiano. Em Fobias, o narrador expõe diversos tipos de medos, como, por exemplo, a claustrofobia, a acrofobia e, na época, com o impeachment do Collor, a colorfobia. E vai brincar com o leitor, querendo saber como se chamaria o medo de quem o medo de não ter o que ler. A crônica da timidez, o narrador faz uma série de exposições sobre pessoas tímidas. E a última parte, a sexta parte, se chama Exercícios de Estilo. Tem a reunião de 7 histórias que vão repensar a forma de escrever do brasileiro e como esses textos fazem parte da vida dos próprios autores. Amor é o único poema do livro, um poema mais ou menos de amor, alguém que queria ser o guarda-roupa da amada para guardar os seus segredos. Em a crônica O Ator, um ator leva seu trabalho tão a sério que confunde a sua vida com o do seu personagem e acaba perdendo a sua própria identidade. Então, nessa coletânea de crônicas, com 35 narrativas curtas, nós podemos encontrar trabalhos, um trabalho de hora de um escritor que se debruça sobre a gramática da língua e ora vai falar sobre o discurso. Através de jogos linguísticos, ocorre a análise do dia a dia das pessoas. A seleção dessas crônicas foi feita por Ana Maria Machado e permite ao leitor mergulhar no universo das histórias de Luiz Fernando Veríssimo. A habilidade para os exercícios da linguagem é uma tônica na obra Comédias para se ler na escola. É um livro, então, cheio de situações inusitadas. O leitor é convidado, então, a viajar por várias situações muito esquisitas na vida, de uma pessoa comum. Até a próxima, pessoal!